Vamos que vamos, partiu. Então, basicamente, vai ser só focado na programação mesmo. A gente vai abrir aqui o programa Arduino, tá? E a gente vai falar um pouquinho, explicar um pouquinho na programação. Lembrando que também essa aula, obviamente, vocês estão assistindo gravada, né? Tá gravada. E parte dessa aula também, a gente vai estar falando durante as nossas aulas do próprio módulo de robótica, né? Então, quem faz esse aulão está sendo tanto para a galera de sábado quanto para a galera de segunda e quinta. Então, para a galera que faz segunda e quinta, show de bola. Essa aula, a princípio hoje, né, dia 19/5, também eu vou falar um pouquinho de programação nessa aula, um projeto livre. A galera de sábado, também vou falar um pouquinho de programação. Porque a ideia disso tudo é vocês entenderem a programação. Talvez vocês não consigam executar, fazer tudo sozinho, sem um auxílio, sem olhar a apostila um pouquinho, mas pelo menos vocês vão entender o porquê vocês estão fazendo aqui. Porque, sei lá, é meio complicado a gente simplesmente abrir a apostila aqui, aí, por exemplo, pegar a programação da aula número 1, que é a aula sobre semáforo, né? A gente usou LED, a gente fez a estrutura e tudo mais, primeira aula de todo mundo. E a gente simplesmente copiar isso daqui, copiar e colar lá no programa Arduino IDE. Tá errado, de certa forma, um pouquinho, né? Por quê? A ideia sempre vai ser vocês entenderem o porquê vocês estão fazendo isso. Do nada o meu bagulho buga aqui, ó. Agora desbugou. A ideia é justamente vocês entenderem o porquê vocês estão programando desse jeito, estão colocando aquele código específico ali e não simplesmente copiar e colar. Por mais que vocês façam isso, Renato, vou copiar e colar, mais fácil, mais rápido, beleza, show de bola. Mas pelo menos vocês já entenderam eu sei o que esse código faz, eu sei o que essa linha de código faz. Então, tranquilo, beleza. É o que eu explico para a galera do Excel. Tipo, antes de você usar auto-preenchimento, que é uma coisa que vocês aprendem só no final da aula de Excel, a ideia é vocês aprender a fazer o código, aprender a fazer a função, a fórmula, e depois você usar os macetes para essas funções e essa fórmula. E a robótica, ela segue o mesmo padrão, tá bom? Vocês podem copiar e colar, desde que vocês entendam o que vocês estão fazendo, o que vocês acabaram de copiar e colar, tá bom? Então, vou abrir aqui o programa Arduino e a gente vai fazer a programação, começar desde a programação da aula 1 até a aula um pouquinho mais avançada, só para vocês entenderem, e a gente vai fazer o passo a passo dessa programação. Lembrando que essa programação a gente faz pelo programa chamado Arduino IDE. Infelizmente, ele só tem para computador, infelizmente. Então, a galera do celular, às vezes, não consegue programar por conta disso. Mas aí vocês podem abrir um bloco de notas do celular, enfim, só para vocês realmente treinarem a programação. Eu vou começar aqui criando um novo arquivo em branco. Isso daqui é a programação da última aula da turma de segunda e quinta, né? Eu vou começar aqui, arquivo novo, tá vendo? Ou Ctrl+N, e vou criar um documento totalmente em branco. Então, quando eu crio um documento, vou fechar esse daqui antigo, ele já vem com essas informações aqui. Informações básicas, né? Eu estou dando zoom aqui só para vocês verem melhor. Tá? Criou um documento em branco, criou uma programação em branco, vai vir com isso, com void setup e com void loop. Tá? Essas duas é padrão, tanto em qualquer programa que você for fazer na robótica, isso daqui é o código padrão. Tá bom? Vamos lá. Seguindo a nossa linha de raciocínio aí, deixa eu compartilhar a tela aqui. A nossa primeira programação foi em cima do semáforo. E antes de qualquer coisa, antes da gente fazer qualquer código sobre o semáforo, sobre o LED, a gente vai pular uma linha aqui, ó. Vou clicar no início do void, apertar Enter para pular uma linha e vou digitar hashtag include, tá? Hashtag include, deixa eu só destravar aqui, porque a biblioteca aqui apareceu, hashtag include, tá? O que eu estou fazendo? Isso daqui é um código para incluir uma biblioteca. O que é uma biblioteca, Renato? Biblioteca é uma série de códigos já pré-determinado, que já existe, só que não está sendo utilizado naquele momento. É tipo como se fosse um armário de cozinha ou qualquer tipo de armário. Por exemplo, guarda-roupa. Tem uma série de roupas lá no seu guarda-roupa. Na gaveta, tem muitas roupas lá. Só que naquele momento específico você não está utilizando aquilo dali. Você sabe que tem roupa lá, você sabe que tem seus itens lá dentro daquele guarda-roupa,
mas naquele momento, ou nesse momento que você está assistindo, você não está usando todos os itens daquela roupa lá. Então, sempre que você quiser usar aquilo dali, você tem que abrir o seu guarda-roupa para você poder ver o que, que tem e você utilizar o que tem dentro do guarda-roupa. E isso daqui serve exatamente para a mesma coisa. A biblioteca é isso. É uma série de códigos que já estão lá guardados, que já estão na memória do programa, só que eles não estão sendo utilizados. E se eu quiser utilizar, eu tenho que abrir ele para poder pegar os códigos que estão lá dentro. Tá bom? E o include é isso. Eu estou entrando no guarda-roupa, pegando os itens que estão dentro do guarda-roupa e utilizando. Tá bom? Então, include, e aí eu vou usar o guarda-roupa ou a biblioteca chamado Darwin.h. É o nome da biblioteca. Tá bom? Darwin.h. Essa biblioteca, como a gente está usando o modo figurativo, esse guarda-roupa, ele contém alguns códigos em português, para a gente poder programar em português de acordo com a placa, de acordo com o kit que a gente tem aqui na unidade, tá bom? Nem sempre a gente vai utilizar isso. Tem a biblioteca, por exemplo, de matemática, que é a #include, só que a gente não utiliza isso na robótica. Math, tá? Tem outros tipos de bibliotecas. Se você clicar aqui, ó, ferramentas, aí tem aqui, ó, gerenciar bibliotecas. Você vai ver que já tem muitas bibliotecas aqui que tem já instalado e tem outras que ainda não estão instaladas caso eu precise utilizar. Deixa eu carregar aí só. Ó, biblioteca, tá vendo? Vou botar aqui só as instaladas no Arduino, tá vendo? Tá baixando o índice de biblioteca. É muita biblioteca que existe. Essa biblioteca serve sempre para a gente fazer alguma coisa específica. Vou botar aqui, ó, instalado. As bibliotecas estão instaladas nesse Arduino aqui. Deixa eu carregar que trava um pouquinho mesmo. Ó, isso são todas as bibliotecas que estão espalhadas. Ó, o Brig, tem Explora, Ethernet, Firmat, tudo isso são bibliotecas que já estão instaladas nesse programa. E sempre que eu quiser utilizar essa biblioteca, eu tenho que fazer isso daqui, ó, #include, tá? #include. Tem outras bibliotecas que já faz parte do próprio Arduino, tá? Já faz parte do próprio Arduino, do próprio programa, que eu não preciso instalar porque ela já vem, tá? E são essas daqui, ó, robô controle, tá vendo? Tem muitas outras bibliotecas padrão, que já está aqui, eu também não preciso instalar essas bibliotecas, tá? Mas, enfim, o que a gente vai utilizar é a Darwin, não as outras não, ok? Então, antes de qualquer coisa, qualquer projeto que você for fazer aqui na unidade, você precisa colocar essa biblioteca. #include Darwin. O que é isso? É uma série de códigos que tem nessa biblioteca que permite a gente programar em português. Tá bom? Então, na robótica é isso. Galera de YouTube, tranquilo, de boa. Galera gravada, show? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Principalmente a galera que está assistindo gravado. Vamos lá. Depois disso, segue o nosso código. Aí a gente tem algumas opções, como void setup e void loop. Vamos explicar o que é isso. O void setup, aqui está em inglês, tá? É uma coisa, é um código, uma série de códigos que só vai executar uma única vez. Uma única vez. Ou seja, liguei a placa na bateria ou na tomada, liguei ela. A placa automaticamente vai executar tudo que tiver dentro dessas chaves aqui, ó, dessa e dessa. Tudo que tiver aqui no meio, ele vai executar logo que a placa liga. Ligou a placa, ele vai executar isso daqui e pronto, nunca mais ele vai executar isso daqui. Ou seja, uma única vez e acabou, tá bom? Já executou, já foi. Já o void loop, não. O void loop são vários códigos que vão ficar repetindo várias vezes, infinitamente, tá? Até que eu desligue a placa. Para sempre, ele vai ficar repetindo até que eu desligue a placa. Então, tudo que tiver entre essas chaves aqui é o que vai ser executado várias vezes, tá bom? Então, aqui só vai ser executado uma única vez assim que a placa liga, e aqui é que vai ser executado sempre. Independente, vai ficar executando aquilo dali para sempre, tá bom? Isso daqui, essas frases em inglês, a gente pode tirar, que é só uma explicação, tá? Se deixar aí, Renato, tem algum problema? Não, mas eu tiro. Se deixar aqui não tem problema nenhum, tá? Mas se quiser tirar também, pode ficar bem à vontade, tá bom? A única coisa que você sempre tem que prestar atenção é nisso daqui, ó, nas chaves. Tem que abrir e tem que fechar. Abrir, fechar. Sempre vai ter chaves, tá bom?
Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, uma coisa aqui no nosso programa, é que esse programa é sensitive case. O que que isso significa, Renato? É que maiúsculo e minúsculo faz total diferença. Se você está digitando em maiúsculo ou está digitando em minúsculo, ele faz total diferença. Então, eu vou começar aqui fazendo a programação básica, né? Que é ligar o LED ou falar para a placa que o LED está em alguma porta. Então, eu vou fazer assim, ó, LED, L maiúsculo, N maiúsculo na porta, e aí eu vou definir qual a porta que ele está. No meu caso, eu vou botar D1. Vou botar maiúsculo, só para ficar bonitinho. Ponto e vírgula. O que eu disse aqui? Eu estou dizendo para a placa que assim que ela ligar, ela já sabe que o LED está nessa porta aqui, D1, da placa que a gente utiliza, do Arduino, tá? Então, o LED está nessa porta. Assim que a placa ligar, ele já sabe que o que tiver conectado na D1 é um LED. Qual a cor do LED? Aí é a gente que define mesmo. Aí não preciso falar para o programa, não. Mas eu preciso falar para o programa o que está ligado nessa porta, para ele saber o que está ligado. Tá bom? Então, LED na porta D1. Vou fazer isso nos outros. L maiúsculo, LED, N maiúsculo na porta D2. Ponto e vírgula. Galera, regrinha básica. Se não começou com chave, se não tem chaves aqui, por exemplo, ó, se não tem chaves aqui, é ponto e vírgula. Sempre utilize ponto e vírgula. Acabou uma palavra, uma frase, ponto e vírgula. Sempre. É regra de programação, tá? A não ser que seja esse caso especial e quando você utiliza chaves. Mas se não tem chaves e não tem isso daqui, ó, é ponto e vírgula. Sempre vai terminar. Não pode terminar o programa assim, porque senão dá erro. Tem que ter ponto e vírgula no final. Tá bom? Outra coisa, LED na porta D3. Então, estou dizendo que o LED ele está lá na porta D3. D1, D2 e D3. Beleza? É bem tranquilo. Estou dizendo para a placa que assim que ela ligar, o LED está tudo nessa porta aqui. Né? Da D1, D2 e D3. Tá? Beleza. Então, basicamente, é o que eu preciso falar de primeira. Isso daqui só precisa ser executado uma única vez. Eu só preciso falar uma única vez para a placa o que está conectado em quê. Não preciso ficar falando isso toda hora. Já falei uma vez, ela já sabe. Não preciso ficar repetindo isso, não. Tá bom? Vamos lá. Agora, void loop, que é o que vai ficar repetindo para sempre. Então, eu vou começar a falar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar o LED. Então, ó, ligar LED. É muito intuitivo. Normalmente, em português, é sempre a palavra. E aí, eu tenho que falar para a placa qual LED eu quero ligar. Eu vou falar, placa, liga o LED que está na D1. Beleza. Vamos supor que esse LED aqui seja o verde. Vou botar aqui, ó, verde. Sempre que você quiser fazer um comentário, sempre que você quiser fazer uma observação, você pode botar barra, barra. Por que o barra, barra? Ele fica em comentário. O que isso significa? O comentário ele não influencia em nada no seu código. É literalmente como se você estivesse fazendo uma observação de alguma coisa. Como se estivesse pegando uma caneta e escrevendo lá, né? Ó, isso daqui serve para isso. Isso que serve o comentário, tá? Amarelo. E aqui é o vermelho, só para a gente saber. Renato, se eu não colocar... Verdade, vermelho. Se eu não colocar isso daqui, vai funcionar? Vai. Como eu disse, isso não influencia nada. Se eu colocar barra, barra, ele vira comentário. Aí já vira tipo uma observação, tá? Ele não vai influenciar em nada. Se eu tirar isso daqui, aí influencia, vai dar erro. Se eu tirar o barra, barra, dá erro na hora. Porque aí já é uma palavra, já não é um comentário. Aqui eu vou fazer um comentário também, tá? Barra, barra serve para deixar em português. Só para a gente saber o que é cada coisa, tá bom? Aí vamos lá, ligar LED. Então, estou ligando o LED verde. D1, né? Que eu defini aqui, vai ser o LED verde. Ok. Quando o LED verde estiver ligado, num semáforo, quando o sinal está verde, o restante está tudo desligado, né? Não fica os três ligados de uma vez. Então, eu vou desligar os outros. Desligar LED. Qual LED? O D2, porque o D1 está ligado. Não tem por que o D2 está ligado. E também vou fazer a mesma coisa. Desligar LED D3. Tá? Também não tem por que ele ficar ligado. E aí, tem um negócio, um código que a gente chama, que é esperar segundos. É isso daqui, ó. Esperar
segundos. Veja bem que o E é maiúsculo e o S aqui de segundos também é maiúsculo, tá bom? Por quantos segundos? Eu vou deixar 3 segundos só, tá? Então, ele vai ficar ligado por 3 segundos. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para o programa, você vai fazer tudo isso daqui durante 3 segundos. É isso que eu estou falando para ele. Eu quero que você deixe o LED verde ligado e desliga os outros durante 3 segundos. Isso é a programação. Eu desliguei todos eles durante 3 segundos. Então, esse daqui serve justamente para isso, para deixar alguma coisa executando durante aquele tempo, tá? Depois de 3 segundos, eu quero que desligue o verde. Depois de 3 segundos, acabou. Não tem mais sinal verde. Vou para o amarelo, né? Então, vou desligar LED, que está na D1, que é quem? O verde. A gente já sabe que é o verde aqui, ó. D1 é o verde. Então, depois de 3 segundos, eu quero que o verde fique desligado. E agora, quem vai ligar? O amarelo, né? Ligar LED D2, que é o amarelo, que é esse daqui, ó. Vou ligar LED na D2. E o vermelho continua desligado também. Desligar LED, que é o D3. Continua desligado. Ok? De novo, recapitulando. Eu comecei meu programa que vai ficar repetindo para sempre, que é o loop, né? Void loop, dizendo o seguinte: eu quero que ligue o LED verde, desligue o amarelo e desligue o vermelho. Porque no semáforo não pode ficar os 3 ligados ou 2 ligados. É um ou é outro. Tá? Durante 3 segundos. Durante 3 segundos, isso daqui vai estar acontecendo. Tá? Durante 3 segundos, isso daqui tudo vai estar acontecendo. Depois de 3 segundos, eu vou desligar o verde, que estava ligado aqui, né? Eu vou desligar o verde, vou ligar o amarelo e vou continuar com o vermelho desligado. O vermelho não precisa estar ligado agora, tá? Renato, se eu não colocasse aqui, daria problema? Não, porque ele já está desligado aqui, né? Mas eu gosto de colocar só para o aluno entender o que eu estou fazendo, tá? Mas ele já está desligado aqui, então não precisaria desligar de novo. Mas é bom desligar, né? Então, vou desligar o vermelho de novo. Já está desligado, vou desligar ele de novo. E durante quantos segundos isso vai acontecer? Eu vou botar 1 segundo só. Durante 1 segundo. E aí, meu mano? Oi? Durante 1 segundo, ele vai ficar ligado, o amarelo. Mas o restante vai continuar desligado. Só para simular um semáforo mesmo, tá? E por último, beleza. Agora eu vou desligar. Quem? Desligar o verde. Desligar LED. O verde, que já está desligado, eu não precisaria fazer isso de novo, mas só para reforçar. Eu vou desligar também o amarelo. Amarelo. E vou ligar, por último, o vermelho, que é o D3. Pronto. Durante quantos segundos? Mesma coisa, né? Esperar segundos durante 3 segundos. Então, durante 3 segundos, isso daqui vai acontecer. Durante 1 segundo, isso daqui vai acontecer. E durante 3 segundos, isso daqui vai acontecer. Basicamente, isso é a programação do semáforo, tá bom? Aí, depois que você fizer isso, basicamente acabou a programação do semáforo, tá? Você só viria aqui, ó, ferramentas, selecionaria a porta, não é comum, nunca é comum, eu falei isso na primeira aula, né? Não é comum. Quando você conectar a placa, vai aparecer aqui com 4, com 5, com 6, com 3, menos com 1. Nunca vai ser com 1, tá bom? Você vai selecionar a porta que você quer, vai ficar aqui selecionada, tá vendo? Não é com 1, só selecionei aqui só para vocês verem, vai ficar selecionado. Você vem aqui, esquete, e carrega para a placa. Ou você pode clicar nessa setinha aqui, que também significa a mesma coisa. Carregar essa setinha ou esquete, carregar da mesma coisa. Ele vai passar para a placa e pronto. Sua programação vai pegar ali certinho. Tá ok? Sua programação vai pegar. Alguma dúvida? De boa? Revisão de novo. Primeiro código serve para deixar em português. É uma biblioteca.
Biblioteca é muito parecido com guarda-roupa, que guarda coisas, e sempre que a gente precisa utilizar, a gente abre o guarda-roupa. Então, include e o nome da biblioteca, é assim que a gente abre uma biblioteca para usar os códigos que estão aqui dentro, tá bom? Os códigos especiais. E esses códigos aqui, dessa biblioteca em específica, chamada Darwin, ela serve para a gente poder programar em português. Por isso que a gente bota LED na porta, ligar LED, desligar LED, porque a gente colocou essa biblioteca. Se a gente tirar isso daqui, ó, ele vai dar erro. Ele não vai achar esse código, não existe esse código em inglês, não existe esse código aqui, não existe esse código, vai dar erro, porque não existe uma biblioteca, tá? Vai dar erro. É tipo você abrir o guarda-roupa e falar, eu quero usar um casaco moletão lá do Japão. Aí tu fala, ué, mas tu não tem isso no seu guarda-roupa. Tu não pegou isso. Não dá certo, entendeu? Você precisa importar, você precisa incluir essa biblioteca para você poder utilizar essas coisas aqui, tá bom? Depois disso, a gente fez o void setup, que serve para a gente programar, para a gente rodar isso daqui somente uma vez. Tudo que tiver dentro do setup, dentro dessas chaves aqui, vai executar somente uma única vez assim que a placa liga. A placa ligou, vai executar tudo que está aqui dentro e depois vai pular para cá para baixo. Tá? Nesse caso aqui, a única coisa que a gente fez foi dizer para a placa em qual LED, em qual porta cada LED está. Tá, tem um LED na D1, tem um LED na D2 e tem um LED na D3. E a gente fez uns comentários aqui só para a gente saber qual LED é qual. Mas não faria diferença nenhuma se eu tirasse esse comentário aqui. Faz diferença nenhuma. Eu só coloquei o comentário com barra para vocês entenderem que é um comentário e ali não faz modificação nenhuma no meu código. Lembrando que se eu tirar o barra, a palavra até muda de cor, eu já sei que vai dar erro. Não existe essa palavra aqui, vai dar erro na programação. Eu preciso sempre colocar o barra caso eu queira fazer qualquer observação no meu código, tá bom? Lá no void loop, a gente viu também que isso daqui vai ser executado várias e várias vezes, infinitamente, né? Para sempre. Tudo que tiver dentro dessas chaves aqui vai executar várias e várias e várias vezes, para sempre, porque é um loop, vai executar para sempre. E a gente botou para executar para sempre, ligar LED na D1, eu estou ligando o LED que está na porta D1 e desligando todos os outros, que está na D2 e que está na D3, ou seja, amarelo e vermelho. Enquanto o verde estiver ligado, os outros ficam desligados. Durante quantos segundos? Durante 3 segundos. Tá? Durante 3 segundos, isso daqui vai ser executado. Depois de 3 segundos, eu vou desligar o verde, que estava ligado aqui em cima, né? Vou desligar o verde, vou ligar o amarelo, e o vermelho vai continuar desligado, porque é a vez do amarelo agora. O vermelho continua desligado, tudo isso vai ser executado durante 1 segundo. 1 segundo. Eu defini isso. Poderia ser mais, poderia ser 15 segundos, poderia ser 60 segundos, poderia ser a quantidade que eu quiser, tá? Eu defini que vai ser 1 segundo. Beleza, então ele vai executar isso durante 1 segundo. Depois de 1 segundo, ele vai desligar o verde, ele vai desligar o amarelo e vai ligar o vermelho, que é o último que está faltando. E tudo isso vai ser executado durante 3 segundos. 3 segundos, ele vai ligar, vai desligar e tá tudo certo. Isso é a programação do semáforo, tudo isso daqui, tá? Darwin, dizendo qual porta tá, ligar, desligar e tudo mais. Renato, faz diferença eu ficar apertando Enter aqui só para dar um espaço? Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença você dar espaço aqui, nenhuma diferença, tá? É só questão de organização. Eu gosto de sempre pular a linha para ficar organizado, para eu entender que isso daqui é uma coisa, depois vai ser outra coisa, e depois vai ser outra coisa, mas não faz diferença nenhuma. Eu poderia fazer, por exemplo, tudo na mesma linha, se eu quisesse, coisa de doido, mas poderia fazer assim, ó, tudo na mesma linha, desde que eu utilize ponto e vírgula sempre, né? Mas ficaria muito desorganizado, né? Um dos pontos principais de fazer um código é você deixar as coisas organizadas. Se você quiser, depois de fazer tudo isso, você pode vir aqui, editar, e aqui tem um negócio chamado, não sei se eu vou achar aqui, Ctrl T. Acho que não vai estar aqui no Ctrl T, aqui. Ó. Ferramenta autoformatação. Quando você clica aqui, ele dá um espacinho aqui para ficar bonitinho, sabe? Para ficar bonitinho, fica espaçado, fica legal.
ou você pode apertar simplesmente Ctrl T. Eu sempre faço isso, para ficar bonitinho. Ó. Aí ele joga um pouquinho para o lado e tal, para eu saber que isso daqui está dentro do void loop. Para eu saber que isso daqui está dentro do setup. Aí ele dá um espacinho aqui para dizer que está dentro daquele lugar ali, tá? Enfim, galera, depois é só vocês salvarem, né? Arquivo, salvar como, e aí você pode botar o nome, semáforo, sei lá, pode ficar LEDs, fica à vontade com relação a isso, ok? Primeira parte do código foi difícil. Como eu disse, talvez vocês não consigam executar sozinho, mas a ideia é vocês olharem para o código e falar assim, eu entendi. Olhar para o código e falar, tá, isso daqui eu entendi. Eu sei para que serve isso, eu sei para que serve, sei para que serve. Alguém não vai ficar perdido. Você vai olhar e vai falar, beleza, ligar LED serve para ligar o LED, assim como já diz o nome. Esperar segundo serve para fazer isso daqui durante aquele tempo, né? Enfim, lembrando, galera, que a programação em si, ela tem várias formas de se fazer. Para fazer um semáforo, não é só desse jeito. Tem vários outros jeitos. Você, às vezes, acha um jeito mais fácil, às vezes acha um jeito mais difícil, que para você é mais fácil. Então, o que você vai fazer, o jeito que você vai fazer, não tem muito padrão. Tipo assim, não, só tem desse jeito, só tem como fazer desse jeito. Na programação não é assim. Eu fiz desse jeito porque eu acho mais fácil de ensinar para vocês, de tanto ficar repetindo aquelas palavras ali. Mas, por exemplo, lá na apostila é bem diferente. Bem diferente não, mas é um pouquinho diferente ali. Está dizendo o seguinte, include Darwin, padrão, né? Porque a gente já sabe o que significa o include Darwin. Aí tem o void setup padrão, aí tem um barra que serve para comentário, lembrando que não faz diferença nenhuma, é só uma observação, tanto que o comentário que está aqui é adicionando LED em cada porta. É só uma observação mesmo no que você está fazendo, tá? Então, barra, sempre que tiver barra, ou vocês podem apagar, ou não faz nenhuma diferença continuar ali. Foi o que eu falei aqui, ó. Quando eu criei um novo arquivo, ele estava em inglês, ó. Mas com barra, não faz diferença nenhuma. Eu poderia começar a digitar meu código aqui, ó, LED, não faz diferença nenhuma. Desde que tenha barra, tranquilo. E se tem barra, eu também posso apagar, porque não vai fazer falta no meu código, tá? Utilizou barra, é só uma observação mesmo. Aí vamos lá. Aqui é o padrão, né? Só que ele só inverteu aqui, D3, D1, D2, só inverteu, mas não faz diferença também, tipo assim, a ordem dos fatores não altera o produto, nesse caso aqui. Então, eu poderia colocar na sequência, igual eu fiz, né? D1, D2 e D3, para ficar organizado, mas aqui ficou meio embaralhado. Aí o void loop, tá? Ele começou dentro dessa chave aqui, terminando nessa chave aqui, tá bom? Então, tudo que está aqui dentro, está dentro do void loop. É uma outra parada, né? Tanto faz essa chave estar aqui em cima ou aqui embaixo. Não faz diferença nenhuma também. A chave está aqui em cima ou aqui embaixo. Como eu já tenho mania de programação, e tem muito tempo que eu trabalho com programação, então eu prefiro assim, deixando aqui em cima. Pode ver que eu sempre deixo aqui em cima. Mas na apostila vocês sempre vão ver assim, ó, tá? Tem gente que gosta, acha mais organizado, tipo assim, abre, fecha, né? Abre aqui, fecha aqui, acha mais organizado. Eu prefiro assim, mas é questão só de preferência mesmo, tá? Vamos lá. Aí, olha o jeito que eles fizeram, né? Ele está dizendo aqui, ó, liga o LED na D3. Eu não sei qual é esse LED, pode ser um verde, pode ser um vermelho. É o vermelho ou verde. Com certeza não é o amarelo. Então, vamos supor que seja verde. Então, eles estão ligando o LED na D3, que é o verde, durante 8 segundos. Pode ver que aqui em cima ele não começou desligando nada. Por quê? Sempre que você inicia a placa, automaticamente tudo já fica desligado. Só que eu, Renato, prefiro, mesmo sabendo que tudo já começa desligado, eu prefiro desligar ainda assim. Mesmo sabendo que esse é o início da programação. Então, tudo já fica desligado. Assim, funcionaria perfeitamente. Não teria problema nenhum. Mas eu não gosto. Eu prefiro realmente desligar. Mas, como eu disse, não é só um jeito para programar. Tem vários e vários jeitos. Tá bom? Então, ó, ele começou só ligando mesmo, porque o restante já está desligado. Durante 8 segundos, o LED verde vai ficar aceso.
Depois de 8 segundos executando isso daqui, ele vai desligar o LED verde e vai ligar o amarelo durante 5 segundos. Então, ele vai desligar o verde e vai ligar o amarelo. E o vermelho, Renato? Como eu disse, ele já está desligado. Eu não liguei ele ainda, então, na teoria, ele já está desligado. Mas eu, Renato, prefiro desligar ainda assim, tá? Eu prefiro. Mas é questão de preferência mesmo. Aí, durante 5 segundos, ele vai desligar o verde e vai ligar o amarelo, tá? Depois de 5 segundos, ele vai desligar o amarelo e vai ligar o vermelho durante 2 segundos. Então, ele vai ficar 2 segundos com o sinal desligado, tá? Depois disso, ele vai desligar o vermelho e vai zerar a programação. Como ele fica sempre repetindo infinitamente, ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, isso. Quando chegar aqui, ele vai falar, opa, acabou. Aí ele vai voltar lá para cima de novo e vai executar de novo. Isso. Aí vai fazer tudo. Executou? Vai de novo. É infinitamente. É um loop. É literalmente um loop. Tá bom? Então aqui ele ligou o vermelho, esperou 2 segundos, já desligou o vermelho. E aí ele volta lá para cima de novo. Lembrando que aqui ele desligou o verde, aqui ele desligou o amarelo, aqui ele desligou o vermelho. Então, quando começar aqui, ligando o verde, o amarelo e o vermelho também já está desligado. Porque ele desligou aqui e desligou aqui. Tranquilo, tá? Então, ele só ligou o verde e foi embora de novo, tá bom? Tem gente que acha mais fácil esse jeito aqui. Eu prefiro fazer assim porque eu acho que é mais explicativo. Saber que ligou o verde, desliga os outros dois. Ligou um, desliga os outros dois. Ligou outro, desliga os outros dois. Eu prefiro assim porque eu acho que é mais didático. Eu acho que é mais fácil de entender que sempre que você liga um, você desliga os outros. Tá? Ok? Alguma pergunta? Meu mano Gabriel, como é que tá aí? Tá de boa? Fala comigo. Tá tranquilo? Fechou? Uma coisa que vocês nem estavam vendo era a apostila, né? Aqui, ó. Eu tava passando o mouse ali, vocês nem estavam vendo a apostila. Caraca, ó, doideira. Nem tava vendo a apostila. É disso daqui que eu tava falando, ó. Na apostila. Ligar LED, esperar, desligar, ligar, esperar, desligar, ligar. É isso daqui que eu tava falando. Vocês nem estavam vendo. Agora que eu percebi que eu tava compartilhando só a tela do Arduino, tá? Mas, enfim, é isso daqui, tá? A programação tem várias formas de se fazer. A apostila está um pouquinho diferente. Ligar LED, esperar segundos, desligar LED, ligar LED, esperar segundos, desligar LED. Ela vai ligando e desligando ao mesmo tempo. Liga, espera segundo, desliga. Liga, espera segundo, desliga. O meu não. O meu já fiz assim, já ligando um, sempre desligando os outros. Ligando um, sempre desligando o outro. Por mais que já esteja desligado, eu vou ligando e desligando aqui. Tá bom? Essa é a programação que eu estava mostrando aqui. E é isso. Vamos lá. Outra coisa aqui, o outro exercício que a gente fez, principalmente na turma de sábado, foi a cancela e o robô chutador, para a gente finalizar essa parte de programação. Cancela e o robô chutador. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Então, essa programação aqui já está salva, né? Arquivo, vou salvar de novo só para via das dúvidas, e vou criar um novo arquivo, do zero. Tá? Criar um novo arquivo. Pronto. Criei um novo arquivo aqui. Tá? Isso daqui eu posso excluir, porque não faz diferença para mim, o barra, não faz diferença nenhuma. Excluir também, tá? E vamos lá. Programação que a gente fez do cancela, né? Do robô chutador, é basicamente a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa, tanto da cancela quanto do robô chutador, tá? Vamos começar aqui, então. Padrão, né? Darwin. Então, vou começar digitando nosso código aqui. Só um minuto. Vamos lá. Então, cliquei aqui no início, pulei uma linha. Darwin. Include. E aqui, Darwin.h. Fechou. Darwin.h. Vou botar barra aqui, ó. Serve para programar em português. Só para a gente não perder o costume.
tá? Setup, vou botar até um barra aqui, código que será executado uma única vez. Fechou. E aqui, código que será repetido para sempre. Para sempre é muito forte, né? Ou até que a placa seja desligada. Só para sempre é muito forte. Então, void setup e void loop. Vamos lá começar a nossa programação. Nessa daqui, a gente vai usar um negócio chamado de variável. O que é isso, Renato? Int. Existem alguns tipos de variáveis. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui. Existe int, que significa inteiro. Existe float, que significa real. E existe também char, que significa caractere. O que cada uma dessas significa? Inteiro. 1, 2, 3. É o famoso conjunto, né? E assim vai. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai embora. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Número inteiro, para quem já aprende isso na escola. Tá? Deixa eu botar aqui a tela para vocês verem, né? Número inteiro. 1, 2, 3, 4, vai embora. Inteiro. Float, real, significa o quê? 1,4, 1,2, 0,3, 0,3 é número quebrado, tá? Real, número quebrado, número que tem vírgula. Inteiro é número inteiro mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora, tá? Já o char é qualquer tipo de caractere, qualquer palavra. A, B, C, e vai embora. Qualquer palavra. Renato é um char. Gabriel é outro char. Caractere. São palavras ou frases. Não, hoje é só teste. Tá lá na... Então, só precisa marcar aqui a chamada do cliente, certo? Chamada, isso aí, e o teste. Mas não tem que mandar pelo link do teste, não? O teste tá aí também. Tu tá falando mandar como entregue? Não, não precisa não. Só responder mesmo o teste e a chamada e tá tudo certo. Tá? Então, caractere inteiro. Deixa eu pular a linha aqui só para não ficar embolado. Esses são os principais. Tem mais, Renato? Tem muito mais. Mas esses daqui são os principais que vocês vão usar. Int, float e char. Tá vendo que fica até coloridinho, né? Int, float e char. Inteiro, real e caractere. Tá bom? E o que exatamente isso significa? Vamos lá. A gente vai estar utilizando um negócio chamado variável. O que é variável, Renato? Variável nada mais é do que uma caixa para guardar informações. Isso. Variável é isso. É uma caixa que serve para guardar informações. Então, qual tipo de informação? Qualquer. Uma conta, um nome, um número, uma letra. Guarda qualquer tipo de informação. Variável serve para isso. E aí, a variável, ela tem um tipo e ela tem um nome. A variável. Essa caixinha que guarda a informação, ela tem que ter um tipo e um nome. O tipo, a gente já viu, né? Inteiro, float ou caractere. E o nome, a gente que define o nome. Pode ser qualquer nome. Só tem algumas regras. Não pode ter espaço, não pode começar com número, não pode ter caractere especial, essas palhaçadas assim. Mas isso vocês não precisam gravar, não. O nome pode ser qualquer nome aleatório, tá? E o tipo tem que ser int, float ou char, no nosso caso. Então, vamos fazer isso. O que a gente vai utilizar aí, a gente vai armazenar um valor inteiro. Se o botão está pressionado ou não. Se eu apertar o botão ou não apertar. Se alguém apertou o botão ali da robótica, ele vai retornar o número 1. Se não apertou, ele vai retornar o número 0. Basicamente isso. Saber se o botão está sendo pressionado ou não. Pressionado ou não. Se pressionado, é 1. Se soltou, é 0. É isso que ele vai armazenar. Então, int, como é 0 ou 1, inteiro já está show de bola, já é o suficiente, tá? Então, eu vou botar aqui, valor do botão, só para a gente saber. Esse vai ser o nome da minha variável.
Então, o tipo dela, tipo inteiro, o nome da minha variável vai ser valor do botão. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser meu nome, Renato. Poderia ser chamar X essa variável, poderia se chamar Y, poderia se chamar qualquer coisa. Só que normalmente você coloca um nome que tem a ver com o que ela está armazenando. A gente chama de guarda-roupa porque guarda-roupa. A gente chama de máquina de lavar porque lava roupa. Tá? Então, as coisas do dia a dia também têm um nome referente ao que ela faz. Na variável é a mesma coisa. Você vai escolher o nome que serve para identificar o que ela faz. E nesse caso aqui, valor do botão. Não pode ter acentuação, tá? Não pode ser assim. Tem que ser assim, sem espaço, sem nada. Feião mesmo. Valor do botão. E não esqueça no ponto e vírgula. Então, eu tenho uma caixinha que serve para armazenar números inteiros e o nome dessa caixinha é valor do botão. É isso. Tá bom? Setup a gente já sabe que é o que vai ser executado uma única vez. Tá bom? Deixa eu executar aqui. Uma única vez. E a gente vai colocar, definir padrão, né? Servo na porta. Vou escolher uma porta para ele. Vou escolher a D3. Servo na porta D3. Sempre que possível, use o servo na D3, que é a porta mais distante, né? Servo na D3. Para quem não lembra o que é servo motor, é aquilo que só faz o movimento assim, ó, em graus. 0, 90, só faz o movimento em grau. Não é aquele que fica girando de carro, não. É o que faz só movimento de cima, baixo, para o lado, para o outro, só faz esse tipo de movimento. Tá bom? Servo motor, é isso. E a outra coisa também que eu vou dizer para a placa é, placa, o botão, sem acento, tá na porta D2. O botão está na porta D2. Estou dizendo para a placa aí também. Tá bom? Só um minutinho. Então, o servo para D2 e o botão... o servo está na D3 e o botão está na D2. Mesma coisa, né? A gente sempre faz isso. Aqui, basicamente, galera, só vai servir mesmo para dizer para a placa onde está cada coisa. Essa é a função de setup. Falar para a placa, ó, placa, tal coisa está conectada em tal porta. É para isso. Só serve para dizer onde está tal coisa. Raramente você vai usar para outra coisa. Pelo menos não na robótica, né? Em outros lugares, programando, em outra coisa, talvez você utilize. Mas na robótica é mais para isso. É só para você dizer o que está conectado em tal lugar. É só como se fosse um check-up, né? Tá tal coisa nessa placa, tal coisa ali, e vai embora. Vamos lá, void loop. Vamos começar a nossa programação. A ideia é o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mover o servo para o ponto zero dele. O servo está na D3 e eu quero que o servo fique em 0 graus. Vamos começar com ele zerado, né? Parado em 0 graus. Já estou começando o programa falando isso. Ó, fica parado 0 graus. Tá? Isso que a gente está falando. Servo, mover servo, que está na D3, na porta D3, vírgula, para 0 graus. Tá bom? Isso daqui é a porta, isso daqui é a quantidade de graus. Então, ó, deixa eu botar barra, né? Para a gente explicar. Definir a posição do servo. Lembrando que porta, vírgula, grau. Tá? Então, mover servo, só para vocês identificarem. Ó, definir a posição do servo. Aí tá aqui, ó. Mover servo, parêntese, porta, vírgula, grau. Tá bom? Mover servo, porta, vírgula, grau. Só para vocês identificarem isso. Tá bom? Próximo. Ele vai fazer isso, vai ficar aí repetido, né, no 0 graus. E agora eu vou perguntar para a pessoa, para o programa, para a placa que... Lembra do valor do botão? Que é a caixinha lá? Eu estou dizendo para o programa o seguinte. Programa, sabe essa caixinha aqui que a gente acabou de criar? O nome dela é esse e serve para armazenar número inteiro? Eu quero que faça o seguinte. Pega essa caixinha e salva nela, ou seja, coloca nela, isso daqui, ó, esse igual serve para fazer isso. A gente chama na programação de recebe, ou seja, a caixinha recebe, e aí a gente vai definir o que a caixinha vai receber, tá? Então, esse igual serve para isso. Basicamente, na leitura no português caixinha vai armazenar, o que vai armazenar? Saber como que está o botão, ler botão que está na D2. Eu sei que é complicado, eu sei que dá um atrito preto na cabeça,
mas é só para vocês entenderem o que vocês estão fazendo na hora de copiar e colar. Para vocês entenderem. Talvez você não consiga executar sozinho. Só se vocês treinarem. Realmente, vocês têm que treinar as coisas, né? Programar, abrir o programa e ir tentando fazer o projeto. Só de você olhar, talvez você não consiga executar isso sozinho. Mas vocês já vão saber para que serve, o que está acontecendo ali naquela programação. Então, vamos lá. Valor do botão, a caixinha que se chama valor do botão, vai receber o que está acontecendo com o botão. Ou seja, se alguém apertar o botão, o que a pessoa que apertou vai salvar aqui. Então, ó, apertei o botão, ele vai ler como é que está o botão, vai saber como é que está o botão, e aí, dependendo, se tiver apertado, ele vai salvar aqui dentro dessa caixinha o número 1. Se não tiver apertado, ele vai salvar dentro dessa caixinha aqui o número 0. Então, ele sempre vai verificar isso. Vai ler o botão e, dependendo do que esteja acontecendo aqui, ele vai salvar dentro dessa caixinha. Se está apertado, vai salvar o número 1. Se está solto, ele vai salvar o número 0. Então, é 1 ou é 0. Sempre vai fazer isso. Tá bom? Ponto e vírgula aqui, não pode esquecer dos pontos e vírgula. Vou botar um barra barra aqui, um comentário para a gente, né? O valor, a caixinha, valor do botão tá recebendo o resultado do botão. Resultado do botão. Se está apertado ou não. Tá? Tá recebendo, barra, salvando o resultado do botão. Só para vocês ficarem bem claros. O resultado do botão. Tá? Vamos lá. Parte 1. Então, já sei já. Se tiver apertado, 1. Se tiver solto, 0. Já tem essa informação já. Lembrando que o meu servomotor está parado lá em 0 graus. Eu não fiz nada com ele ainda. Partindo para a nossa segunda etapa da nossa programação. A gente vai fazer um negócio chamado de condicional. O que exatamente a condicional significa? Vamos lá. If significa se. Sempre que vocês verem a palavra if, significa se em inglês. Sempre que vocês verem a palavra else, significa se não, em inglês. Se não. Lá quando vocês estudam planilhas eletrônicas, você tem a função se, né? Não sei se todo mundo aprendeu aqui, mas tem a função se. Se valor maior que tal, então faça tal coisa. Vocês fizeram isso no Excel, quem estudou planilha. Se não estudou, você vai ver isso daqui. Só que em português, né? Não vai ser if e else, não. Vai ser se e se não mesmo, em português. Aí vamos lá. Isso daqui é uma condicional. O que eu estou dizendo? Eu estou perguntando se tal coisa for verdadeira, então ele vai ter uma reação. Ou seja, se o botão estiver apertado, então o servomotor vai mover. Se não, ou seja, se o motor não tiver apertado, se o botão não tiver apertado, então o motor vai ficar parado, como ele já está. Então, se não. Se apertar o botão, então move o servo. Se não apertou, então deixa quieto, fica todo mundo parado mesmo. Tá tudo certo. É um se com se não. Eu estou perguntando e eu estou respondendo mesmo se ou se não, tá? Essa é a moral da história que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá, então. A gente tem a programação aqui. Partiu, então. Passo 2, vamos fazer o if, então. If, ou seja, se. Eu vou perguntar se o que está aqui dentro dessa caixinha é 1 ou 0. Lembra que eu falei? Se o botão estiver apertado, vai salvar 1. Se o botão estiver solto, vai salvar 0. Então, eu sei pelo número se está apertado ou não. 1 apertado, 0 solto. 1 apertado, 0 solto. Então, eu vou perguntar. Programa, o que está dentro dessa caixinha aqui, valor do botão. O que está dentro dessa caixinha aqui, valor do botão, é igual 2 vezes, tá? Porque se eu colocar um igual só, é isso daqui, ó, receba. Tá? Sempre que eu quero comparar alguma coisa, é 2 iguais. Não é erro não, tá? Igual, igual. Então, eu estou perguntando pro programa. Programa, o que está dentro dessa caixinha aqui é igual a 1?
Perguntar se é igual a 1, né? Fiz essa pergunta para ele. Se for igual a 1, tem que abrir chaves. Se for igual a 1, faz o seguinte. Mover o servo para o ângulo de 90 graus, que é mais para cima um pouquinho. Ele está assim parado, ele vai fazer assim, vai mover, né? Mais ou menos 90 graus. Pode ser um pouquinho mais, mas vamos deixar no 90 graus. Renato, por que você não colocou ponto e vírgula aqui? Não precisa, porque já tem chaves. Já tem chaves, então não precisa do ponto e vírgula, só se não tivesse chave. Tá? Então, estou dizendo o seguinte, ó, se o que está dentro dessa caixinha aqui for igual a 1, então beleza. Então, você vai executar tudo que está dentro dessa chave aqui. Só se for igual a 1. Só se alguém estiver apertando o botão, tá? Vamos lá. E vai fazer isso durante quanto tempo? Sei lá, esperar... Pode ser 3 segundos, para não ficar muito longo. Esperar segundos. Durante 3 segundos, ele vai fazer isso daí. Vai deixar 90 graus assim parado. 3 segundos. Depois de 3 segundos, ele vai voltar ao normal. Então, 3 segundos. Depois de 3 segundos, volta ao normal. Tá bom? Então, se o valor do botão for igual a 1, ou seja, se estiver apertado, ele vai executar isso daqui. Que é o quê? Mover servo para 90 graus, que está na D3 para 90 graus, e vai fazer isso durante 3 segundos. O servo vai ficar em 90 graus durante 3 segundos. Beleza? Acabou. Basicamente isso. Renato, e o se não? Ou seja, se for igual a 0. Se não for igual a 1, galera, se eu perguntei para o programa se o que está dentro dessa caixinha é igual a 1, e não é igual a 1, sei lá, é 2, é 3, é 4, é 5, é 0, beleza. Então, ele vai continuar fazendo isso daqui. Porque não tem, né? Não tem outra opção. Se não for igual a 1, ele não vai fazer nada. Ele só vai mover o servo se isso daqui for igual a 1. Se não for, ele vai ficar quieto. Não é igual a 1, eu só vou me mover igual a 1. Tipo, quando tá de castigo, né? Só vou sair do castigo quando o responsável, minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, sei lá, quem me botou de castigo, falar para eu sair. Enquanto a pessoa não falar, eu vou ficar de castigo. É isso, é o programa que está fazendo. Ele vai fazer isso daqui, ó, para sempre. Vai ficar em 0 graus. Vai ficar parado para sempre. Até que alguém aperte o botão, porque aí vai salvar o número 1 aqui. Aí ele vai comparar. O que está aqui é igual a 1? Se for, então eu vou fazer isso daqui. Mas se não for, ele vai continuar fazendo isso daqui. Até a segunda ordem. Até isso daqui mudar. Até o valor do botão ser igual a 1. Até alguém pressionar o negócio. Se ninguém pressionou, isso daqui vale 0 e vai continuar a mesma coisa. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e vai continuar nesse negócio aqui. Só quando alguém apertar, que vai virar 1 e aqui vai fazer. Beleza? De boa? Como eu disse, eu sei que é muito confuso fazer tudo isso de início, mas tudo é prática, galera. É literalmente aquele negócio de a prática leva à perfeição. E aí, como eu disse, né? A programação tem diversas formas de você fazer. Diversas formas. Na apostila, por exemplo, está diferente. Vendo? Aqui está movendo o servo, aqui está definindo valor, aqui perguntou se valor é igual a sim. É a mesma coisa. Sim e o número 1 é a mesma coisa. Não é o número 0. 1, sim e não 0. Tá? A mesma coisa. Então, para vocês verem, tem várias formas de fazer. Eu fiz da maneira mais tranquila, né? Só teve isso daqui, só e acabou. Lá na programação tem mais outras coisas para fazer. Tá? Então, é isso. Não tem um jeito padrão de fazer. Renato, vai ser sempre isso? Não. Programação é uma coisa de louco, mano. Uma coisa de louco. Cada um faz do seu jeito e é isso aí. E às vezes, para você entender, você faz de um jeito. Para você entender o jeito do colega que está do lado, é mais difícil ainda, porque o cara pensou do jeito dele. O cara tem... tudo que ele pensou está ali na cabeça dele. Ele não compartilhou aquilo ali com ninguém. Então, às vezes, é mais difícil ainda entender a programação dos outros. Por isso que eu falo, pratica, tenta fazer sozinho, começa pelo básico, ligando e desligando LED. Ó, ligando e desligando LED, coisa mais fácil, ligar LED, desligar LED. E aí você vai treinando, vai testando as coisas, porque senão não dá para pegar programação. Programação, Excel, é tudo literalmente, galera, na prática.
Se não for para a prática, não vai pegar. Pode ter certeza, não vai pegar. É prática, é realmente abrir o programa, abrir o bloco de nota, tentar digitar, tentar fazer, ver se tem alguma coisa de errado, se tem alguma coisa diferente. Não pega. É impossível alguém falar assim, Renato, eu só estou assistindo a aula só, não estou testando a programação. Pode ter certeza que não vai aprender, não. Pode ter certeza. Eu já falo para vocês já, não vai aprender. Isso daqui eu aprendi tanto aqui no curso quanto na faculdade, porque isso daqui é só para robótica. Mas eu, por exemplo, faço esse tipo aqui na faculdade, ó, programação C#, C++, que é a programação da robótica, né? A programação da robótica é isso daqui, C++. Ó, isso daqui que eu faço na faculdade, include, study, lib, é isso daqui, ó, essas coisas. E realmente, esses códigos doidos aqui, aprendi o quê? Olhando o professor da faculdade ensinar? Quem dera fosse isso. Abri o programa, tentava digitar, tentava fazer sozinho, dava erro, e vai mais erro, erro. Aprendi. Mas é na força do ódio mesmo, só na força do ódio. Ó. Isso daqui é tudo, ó. Só na força do ódio, filho. Para aprender umas paradas meio loucas dessa. Não é fácil, mas não é impossível, dá para aprender. Tá bom? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou estar disponibilizando esses códigos, tudo que eu fiz aqui, eu vou estar disponibilizando eles lá no grupo da turma. Eu vou estar disponibilizando também essa aula gravada lá também no Google Sala de Aula de vocês, tá bom? Eu vou botar lá uma aula especial, aula de reforço, tá? Dê uma olhada, tentem fazer sozinho. Depois de assistir a lógica, ver como é que faz, tenta fazer sozinho. Não vai conseguir fazer só olhando e ensinar, não. Não vai conseguir. Tem que testar, tem que treinar mesmo. Tá bom? Então, vou colocar essas aulas tanto na turma de sábado, quanto também na turma de segunda e quinta. E vamos que vamos. Tá? Lembrando que eu vou estar sempre revisando essa programação daqui para frente durante as nossas aulas. Então, durante a turma de sábado, durante a turma de segunda e quinta, eu vou cobrar muito programação a partir de hoje. Né? Vou ensinar, obviamente, mas também vou cobrar vocês para vocês aprenderem. Vocês têm que saber, pelo menos, fazer o mínimo da programação da robótica quando concluir esse módulo. Pelo menos o mínimo vocês têm que saber. Fechou? Tamo junto? Grande abraço e até mais. Até a aula de robótica aí.